Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Como sempre falo, é um prazer ter vocês aqui para semanalmente considerarmos assunto de nossas reuniões. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a parte Faça Seu Melhor no Ministério da semana 10 a 16 de julho de 2023. Então, iremos fazer a revisita designação 1 e revisita a designação 2. Então vamos para o nosso vídeo. Então pegue o papel, a caneta, faça as suas anotações para que assim você possa preparar melhor a sua designação. Lembrando a todos mais uma vez, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sino, faça o seu comentário, deixe o seu like e, se você puder e quiser também, pode se inscrever na opção Seja Membro. É uma forma de você ajudar o canal. Então vamos iniciar. Revisita a designação 1. Na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Use o vídeo, porque estudar a Bíblia sem mostrar durante a parte. Depois, comente alguma coisa sobre o vídeo. Depois, nós iremos fazer a consideração da lição número 4. Então, essa demonstração, designação 1, nós podemos iniciar assim. Então, Madalena, ela inicia dizendo: Bom dia, Raabe. Tudo bem com você? Então Raabe, ela diz: Tudo bem, que bom que você veio. Pode entrar. Então depois, de entrar, já está sentada, organizada. Madalena, ela diz assim: Então, Raabe, vimos na semana passada que o sofrimento não é castigo de Deus. Imagino que você tem notado, com a medida que os anos vão passando, a nossa sociedade e o mundo fica cada vez mais violenta e perigosa, aonde acaba afetando muitas pessoas. Com base nisso, a pergunta que vamos responder é: por que será que sofremos? Já pensou nisso? Então Raabe, ela diz: imagino que seja pela falta de amor das pessoas. É muita violência. Então Madalena, ela continua: verdade. Realmente está esfriando o amor entre as pessoas. Algumas pessoas acham que é os governos que não administram bem, outras até mesmo acreditam que é Deus punindo a humanidade. Mas veja comigo o real motivo pelo qual nós sofremos. Então faz a leitura de 1 João, capítulo 5, versículo 19, e depois diz assim: Então, vou repetir a pergunta. Por que será que sofremos? Com base no que você acabou de ler. Então, Raabe, ela diz: por causa do maligno. Madalena continua: isso mesmo. Você sabe quem é o maligno? Então, Raabe, ela responde: imagino que seja o diabo. Madalena continua: isso mesmo. Por causa dele, tem aumentado a maldade no mundo. Veja só esse vídeo. Você entenderá melhor. Então, depois do vídeo, continua. Observou? O mundo ele está em declínio e só vai piorar. Mas o que nos ajudará a ficar atentos a esses acontecimentos com mais expectativa segura é estudar a Palavra de Deus. Na minha próxima visita, vou te mostrar como funciona esse estudo e te responderei a outra pergunta muito importante: o que Deus sente quando vê que estamos sofrendo? Então aqui a gente finaliza a nossa designação número 1 e agora vamos fazer a análise do ponto número 4. Prepare as pessoas para entender o texto. Então o que você deve fazer?
Deixe claro o motivo de você ler um texto. Então, como você pode fazer isso? Pense no ponto que você quer destacar, mostre que de tudo que você diz vem da Bíblia e deixe a pessoa curiosa. Então, você pode mencionar alguma coisa antes da leitura do texto para que a pessoa possa entender aquilo que será dito. E a gente percebeu que Madalena, ela fez exatamente isso. Primeiro ela fala da situação, né, que o mundo está passando, pela dificuldade, pelo aumento da violência, o perigo, e depois ela lê o texto mostrando que a resposta a essas questões seria respondida no versículo da palavra de Deus. Então ela conseguiu adaptar muito bem o seu ponto na sua apresentação. Então tenha certeza que se você se preparar bem, estudar bastante a matéria, você também se sairá muito bem na sua designação. Vamos fazer agora a revisita designação número 2. Na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, ofereça a brochura Seja Feliz para Sempre e demonstre como é um estudo bíblico. Após, a gente vai fazer a análise da lição número 11. Então, a designação número 2, nós vamos iniciar primeiramente igual à designação número 1 e na metade nós iremos mudar para que possa assim adaptar o que diz a apostila e também a designação, né, da lição lá da brochura. Então, vamos iniciar assim. Madalena, ela diz: Bom dia, Rabi. Tudo bem com você? Então, Rabi, ela diz: Tudo bem, que bom que você veio. Pode entrar. Então, Madalena, já sentada, ela diz: Então, Rabi, vimos na semana passada que o sofrimento não é castigo de Deus. Imagino que você tem notado, com a medida que os anos vão passando, a nossa sociedade e o mundo fica cada vez mais violenta e perigosa, aonde acaba afetando muitas pessoas. Com base nisso, a pergunta que vamos responder é: por que será que sofremos? Já pensou nisso? Então Raabe ela fala: imagino eu que seja pela falta de amor das pessoas. É muita violência. Então Madalena ela continua: verdade. Realmente está esfriando o amor entre as pessoas. Algumas pessoas acham que é os governos que não administram bem. Outras até mesmo acreditam que é Deus punindo a humanidade. Mas veja comigo o real motivo pelo qual nós sofremos. Então faz a leitura de 1 João 5,19 e depois continua. Então vou repetir a pergunta. Por que será que sofremos? Com base no que acabamos de ler. Então Raabe ela diz: por causa do maligno. Então Madalena ela continua: isso mesmo. Você sabe que é o maligno? Então Raabe ela responde: imagino que seja o diabo. Madalena continua: exatamente. E esses acontecimentos que vemos piorar a cada dia não é novidade para Deus. Ele sabia que ia acontecer isso. Veja só aqui nessa brochura, Seja Feliz para Sempre, aqui na lição 3.6. Tem o tema: a Bíblia já falava sobre as coisas que vemos hoje. Veja só o que diz no livro de Mateus 24, 6 e 7. Então faz a leitura do texto e depois fala: de acordo com o texto, o que a Bíblia disse que ia acontecer nos últimos dias. Então Raabe, ela diz: bem, aí falou guerra, falta de alimento, terremotos, impressionante, exatamente como está acontecendo hoje. Então Madalena ela conclui: sim, mas saber disso não é para desanimar, mas para nos animar,
Pois se Deus já sabia que ia acontecer essas coisas, com certeza Ele tem um meio de salvação. Quando eu retornar aqui, iremos ver mais um pouco sobre esse assunto e também lhe responderei outra pergunta. O que Deus sente quando vê que estamos sofrendo? Então aqui a gente finaliza a nossa designação número 2. E vamos fazer agora a análise da lição número 11. Fale de modo animado. Então o que você deve fazer? Fale de modo animado para que seu entusiasmo motive e contagie as pessoas. Então, empolgue-se com o assunto, pense no seu público e dê vida à sua apresentação. Os irmãos devem ter percebido que Madalena ela falou com entusiasmo no início e depois da leitura do texto. Isso mostrando assim que ela tinha certeza daquilo que ela estava falando. E uma maneira que você pode, ou que você possa atingir esse ponto, é por fazer gestos. Quando você faz gesto, naturalmente, a nossa fala ela sai um pouco mais animada. Então, faça gestos para que assim você possa aplicar esse ponto também na sua apresentação. Então, podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem em suas partes. Então, meus queridos irmãos e amigos, essa foi as 2 designações, que está para essa semana. Espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.